O mundo espiritual, ele não age pelas vontades humanas, mas ele age de acordo com o planejamento que tem para o resgate dessas almas que estão aqui. Essas almas somos nós. É natural que nós fiquemos angustiados. Por quê? Passaram o melzinho na nossa boca. A gente vê, por um período que não houve tanta corrupção, não houve tantos desmandos, não houve tanta pouca vergonha como nós vivemos, antes do melzinho na boca e depois do melzinho na boca. Qual é a posição que nós tomamos? Se eu sou do país, coração do mundo e pátria do Evangelho, eu vim me lembrando muito disso, preocupado com o Brasil, aonde justamente eu ficava ali me perguntando, o quanto eu aprendi com os Espíritos, o quanto eu aprendi com Jesus, justamente para os sentimentos que eu tenho em prol desses que hoje estão agindo de uma forma assim muito ruim em relação ao Brasil e ao povo brasileiro. Aí os Espíritos me fazem lembrar, por exemplo, que os ícones hoje que eu tenho como referência de mediunidade e de caridade, Adolfo Bezerra de Menezes e o nosso prezadíssimo irmão Francisco Cândido Xavier, esses dois. Olha, gente, eles foram expulsos, em palavras dos próprios Chico, eles foram expulsos lá daquele planeta justamente por ter provocado lá tudo aquilo que a gente vê essas pessoas provocando aqui. Vieram para fazer esse trabalho aqui para se redimir. Será que os sentimentos, quando a gente tem raiva das pessoas, tem ódio das pessoas que estão fazendo essas anarquias todas, é compatível com o sentimento que eu quero de um país justo, honesto? É compatível com isso? Ou é melhor eu dar o troco, como muita gente vai ter que dar o troco, olho por olho, dente por dente, como já diziam, Aí a humanidade vai ficar cega e banguela, sem olho e sem dente. Diante de tudo que eu vejo que está acontecendo no Brasil, eu vejo, pessoal, o plano espiritual agindo para poder fortalecer os pés do Brasil. O que são os pés do Brasil? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Eu vejo que a espiritualidade vem trabalhando aquele povo. Por exemplo, quando eu estava ali, eu não falei isso para o pessoal ali de Xanxerê, mas, por exemplo, dei só minha voz não estava muito boa, mas aquelas pessoas que vivem naquelas cidades pequenas, mas são cidades prósperas ali de Santa Catarina, pequenas e prósperas. São aqueles mesmos espíritos que viviam nas pátrias mães de onde eles viviam antigamente, antes de reencarnarem aqui no Brasil. Antes de que seus, hoje, seus antepassados viessem para o Brasil, eles viviam lá, na Áustria, na Alemanha, viviam ali na Holanda, viviam na Itália, principalmente. Eles foram se aconchegando ali também na República, ali a Rússia, a ucraniana, tem muitos naquela região. E eles vivem em comunidades. A mesma forma com que eles agiam lá, a grande maioria ainda vivem exatamente do mesmo jeito. Muitos são adeptos ainda do luteranismo, nada contra, pelo amor de Deus, não estou falando mal. Semelhante àquilo que acompanharam na Revolução provocada por Martim Lutero, dentro da Igreja Católica, porque eles queriam alguma coisa diferente. Uma das coisas que muita gente não sabe, que aqueles que estavam lá de Martim Lutero, que depois viraram do avesso aquilo que Lutero queria. Lutero não queria uma igreja fechada, uma igreja assim que destruísse o que a Igreja Católica fez, de forma alguma. Lutero nunca quis isso. Mas queria com que as pessoas, o povo, tivesse acesso ao conhecimento. Aquelas cidades todas que tem no Rio Grande do Sul são todas muito bonitas,
muito bem estruturadas. Pode ver que são pessoas que cerceiam, né, as mesmas convicções, trabalham bastante, são muito centrados em família, sempre muita família. Trabalham, estudam muito porque querem progredir. O que precisa ali realmente avançar é justamente a expansão da mente junto à expansão espiritual. Por quê? Para que não se tornem aquelas pessoas fechadas nos seus centros, nos seus credos religiosos e praticamente, né, ateias diante da solidariedade que precisa ter junto às outras cidades, aos outros estados que estão aqui no Brasil e que precisam do apoio daqueles que sabem mais. Nós recebemos aqui no Brasil essa missão dessa reforma íntima que está em nós. Então, todas as pessoas que têm um desenvolvimento, né, um QI mais elevado, precisa apenas tomar cuidado, né, com o que está fazendo com esse QI, mesmo obtendo, conhecendo, no caso, a obra kardeciana, mesmo conhecendo a doutrina espírita e espiritualista, as atitudes precisam estar condizentes a isso. Porque o que o mal quer é usar a nossa inteligência contra nós. Usar os piores sentimentos que nós podemos cultivar por fulano, ciclano e beltrano, para que a gente cometa as atrocidades que levaram aqueles espíritos, as mesmas, a serem expulsos da capela. Hoje a gente tira o chapéu para um Chico Xavier, para um Bezerra de Menezes e outros que vieram para cá, por exemplo, um Albert Santos Dumont, que veio para cá, Albert Sabin, que veio também de capela para cá, desenvolvendo toda essa tecnologia em termos de cura, cada qual do seu jeito. Albert Einstein também veio para cá para desenvolver o campo de energia, assim como esse cidadão chamado Elon Musk, que veio de lá também, desenvolvendo essas novas tecnologias que lá deixaram com que o materialismo, a ganância, a soberba, tomasse conta deles. Eu lamento a postura dessas pessoas que hoje estão governando, né, o nosso país, num menosprezo muito grande àquilo que de bom já foi feito. Como eu aprendi com os espíritos, a gente tem que melhorar o que está bom e corrigir o que está errado. Sempre melhorando, sempre corrigindo. Só que isso tem que partir de mim diante das mínimas coisas que eu faço. Se eu cultivo ódio no meu coração, a raiva no meu coração, com a desculpa de querer ter justiça, me lembro da Revolução Francesa, que aqueles mesmos que queriam justiça foram os que mais praticaram atos de injustiça contra tudo e todo mundo, porque perderam o controle sobre a ganância, sobre o poder. O trabalho, pessoal, que desenvolve a riqueza é um trabalho muito bom. Eu não sou contra a riqueza, muito pelo contrário, a riqueza é o resultado de trabalho e de competência. A gente só precisa entender que, estando encarnado, isso tem que ter uma utilidade acima dos conceitos que os homens que gostam de acumular coisas na Terra possam ter. Aqueles que constroem as suas riquezas, suas casas, tem lá suas empresas, seus comércios, suas fazendas, não tem nada de errado nisso. São espíritos que reencarnaram na Terra para poder fazer as coisas acontecer, para poder trazer o progresso. Esses bolsões, por exemplo, que produzem alimentos para o mundo. Aquele pobre miserável que não tem conhecimento, ele vai meter o pau e fala: mas eles são latifundiários, eles são ricos, são isso, são aquilo. Se você for estudar o histórico da vida deles, todos eles vieram de família muito humilde, mas são grandes espíritos trabalhadores. Que se não fosse o trabalho deles, ou seja, muita gente às vezes quer que as pequenas coisas se tornem grandes, mas nem todo mundo tem competência para isso.
Então, dentro desses bolsões que produzem alimentos, as pessoas metem um pau neles, né, nos reis do agro, alguma coisa assim. Eu não, tiro o chapéu, porque são espíritos que reencarnaram para produzir alimentos aqui na Terra. E produzem alimentos. Não vou discutir o que eles colocam aqui agora, mas estão produzindo alimentos, cada qual com o conhecimento que tem, né, das qualidades que traz, da missão que cada um desenvolve. A mesma coisa os que reencarnaram para poderem desenvolver a indústria. A indústria trouxe um progresso muito grande ao planeta graças à coragem daqueles pequeninos empresários sonhadores que um dia sonharam em ser grande e trabalharam muito para isso. Pode ver que hoje esses negócios estão espalhados assim para os familiares, mas quem começou, como o próprio Henry Ford, começou lá pequeno, simples, acreditando no sonho e realizando a missão dele. Se não fosse o trabalho da indústria, não geraria emprego, não haveria progresso, não teríamos esses mecanismos de transporte, não teríamos como trabalhar esses minérios que existem na Terra. Espíritos que reencarnaram para cumprir essa missão. Os espíritos que não conseguem fazer isso, que metem o pau neles, porque com o esforço deles, os resultados que eles ganharam, compraram uma casa mais bonita, uma casa de 1.000 metros, 2.000 metros quadrados, tem um monte de coisa lá dentro. Isso é resultado de um trabalho. E a maioria deles não ficam ali prisioneiros dessas situações mediante a missão que eles desenvolveram em todo o planeta. A mesma coisa esses que vieram aqui na Terra desenvolver, dentro do campo da ciência, a busca pelo conhecimento da cura das doenças, enfrentando as dificuldades e as animosidades que os seres humanos têm, a dificuldade de entender que tudo isso não passa de um processo evolutivo e que, estando aqui nesse plano, a ganância é muito grande. É muito difícil fazer as coisas certas. Mas até mesmo do jeito deles, eles poderiam fazer melhores? Poderiam. Mesmo assim, eles fazem alguma coisa. Mesmo aqueles que não conseguem desenvolver a cura por uma série de motivos, né, que a gente sabe que envolve aí interesses e mais interesses, mas de uma certa forma eles estão ainda fazendo com que as pessoas encarnadas, mesmo ali, com aqueles problemas, tendo que tomar remédio para isso, para aquilo, cumpram com a missão. A mesma coisa os que reencarnaram nesse campo da política, que para mim é um dos campos mais perigosos que tem, que desenvolve no ser humano que está ali a ganância pelo poder. Que quando a pessoa tem gosto pelo poder, ela perde a sua razão, ela deixa de cumprir a sua missão, e pelo poder que ela tem, ela começa a manipular informações e leis para favorecer ela e seus interesses. Olha o perigo desse campo político. Assim, eu posso dizer, fazer um paralelo até mesmo ao campo religioso. A mesma coisa. As religiões que se tornaram riquíssimas nesse mundo, explorando o medo e a falta de conhecimento e mantendo as pessoas na ignorância quanto à vida espiritual, quanto à lei universal da reencarnação, colocando-os até como punindo-os até mesmo por sentirem ou falarem sobre quaisquer fenômenos espirituais ou manifestações que os mesmos pudessem ter, amaldiçoando-os inclusive. Tanto as religiões quanto a política falam que não pode misturar. Ambas trabalham com multidões, trabalham com crença, trabalham com fé e trabalham por resultados. Quando eu estava voltando de Santa Catarina, estou aqui para ficar concentrado, tá, gente? Os espíritos estavam me falando, os que cuidam das estradas, você sabe que tem ali as equipes de socorro espiritual. Quando acontece algum acidente de desencarne, essas equipes já socorrem o desencarnando imediatamente, para que ele não fique ali
perdido naquele lugar, às vezes inóspito, sem internet, sem nada, muitas vezes não acho, demora dias para achar o carro, o caminhão, o ônibus, alguma coisa assim. Dias, né, para poder encontrá-los. Vocês sabem que lá no mundo espiritual, aqueles que são responsáveis na manutenção dessas rodovias, eles vão carregar a culpa dentro deles por não terem cumprido com a missão deles, da manutenção, para que essas rodovias, as estradas, estejam ali à altura, dentro de uma segurança que precisa ter. A gente cobra muito, né, dos espíritos, cobra muito dos médiuns, dos sensitivos, respostas que apenas venham agradar, satisfazer o desejo de cada um. Só estou dando algumas informações de como lá no mundo espiritual todos nós, sem exceção, vamos ter que prestar contas desses atos. Quando eu falo isso, não estou falando só apenas dos políticos, não. Eu fiquei muito chocado de ver o estado lamentável com que se anda essas rodovias por aí. Santa Catarina, no Paraná, em todos os lugares por onde eu já andei. Lamentável. E a maioria desses acidentes acontecem por imprudência? Sim. Mas por falta de sinalização, falta de manutenção. E dinheiro existe para isso, mas o dinheiro vai para alguns lugares, menos para empresas competentes que deveriam fazer. Inclusive, você sabe que até mesmo as empresas, quando são contratadas para prestarem esses serviços e fazem de forma ruim, usam produtos, vendem o produto de primeira qualidade e usam produtos de péssima qualidade. Olha, como as pessoas estão encarnadas querem ver a desgraça alheia, né? Eu digo para vocês que desencarnados as consequências são 1 milhão de vezes piores. Porque tudo que aconteceu ali, por exemplo, dessas operação tapa-buraco, dessas rodovias mal planejadas, dessas cidades mal planejadas, desse crescimento desenfreado onde se vai deixando proliferar a violência, dessas leis que impedem com que a polícia entre em certas comunidades. As pessoas que assinam isso tornam-se responsáveis enquanto não repararem todos esses erros. Eles não conseguirão 1 milímetro a mais de evolução, não conseguirão se evoluir, não conseguirão ter paz dentro deles mesmos. Isso às vezes vai demorar séculos e séculos para poderem conseguir se redimir. Você sabe que o general Tito, quem não conhece a história do general Tito, sabe que ele conseguiu resgatar, né, seus últimos débitos quando ele reencarnou como Jesus Gonçalves. Olha o tempo, as atrocidades que ele cometeu, do jeito que Jesus Gonçalves veio desencarnar, né, com hanseníase, de uma forma horrível, semelhante àquilo que Tito fazia com as pessoas, que ele ateava fogo, jogava óleo quente nas pessoas, tinha o prazer de ver as pessoas arderem ali em chamas e dor. Quando a gente começa a ter sentimentos ruins para querer coisas boas, dificilmente alguns bons resultados nós vamos ter. Eu não sei se vocês estudaram sobre as missões. Nós falamos lá principalmente as missões que foram levando lá para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, até mesmo aqui no estado de São Paulo. Trabalho que foi feito aí há séculos aqui no Brasil. É preciso entender que os mandatários das igrejas daquele tempo mandavam aqueles sacerdotes mapearem o quanto de riqueza havia junto àqueles povos que viviam aqui. A gente ouve muito falar sobre catequese, sobre ensinamento. Sei que isso vai dar pano para manga, vão descer a lenha na gente, certo? Vão querer
proibi de fazer live por causa disso, mas a verdade é essa. O ouro que foi retirado do Brasil, muita gente fala que foi lá para Portugal, não, também foi para o Vaticano, também foi para a coroa inglesa, também foi para a Alemanha, também foi para a Espanha, também foi para a Inglaterra, também está indo para os Estados Unidos. Por que essas missões vão ali na Amazônia? Atos humanitários? Mentira. Eles vão ali mapear aquilo que tem riqueza ali. Esse melzinho que foi passado na boca foi justamente mexer com gente do mundo inteiro que estavam aqui fazendo a festa, aqui no Brasil, para ver o quanto mais podiam tirar. É que eles não sabem que Dom Carlos Ramírez, um dia nos disse que de 1500 para cá não conseguiram tirar nem 15% da riqueza que esse país tem, de toda a riqueza que possa existir no mundo, em termos de ouro, prata, cobre, zinco, ferro, em termos de pedras preciosas, tudo, metais nobres aí para fazer qualquer coisa. O que está faltando, dentro que em breve virá, né, um bom espírito que vai nos trazer outra parte, outro capítulo da missão do Brasil. O Brasil não perdeu a sua missão. Coração do mundo e pátria do Evangelho é para cuidar de nós. Nós somos aqueles que no passado cometemos erros, que hoje temos consciência do erro que cometemos, estamos trabalhando para poder fazer o que é certo. Olha, os que estão aí hoje dirigindo o Brasil, cada um vai pagar o peso pesado, o tributo dos seus erros, como os do passado fizeram, como os que estão presentes e os que virão, e os que vão entrar, vão pagar pelos seus erros. Ninguém está isento disso, nem eu, nem você. Às vezes a gente fica perguntando, até quando, né? Até quando vamos ter que aguentar tudo isso? Até quando nós não aceitarmos mais em nós mesmos tais sentimentos? O Brasil está cumprindo a sua missão, essa reforma que está atingindo todos nós. Por quê? Está vindo aí essa mudança planetária, que muita gente está distraída e não está vendo. Nós estamos à beira de um caos nuclear e as pessoas não estão vendo. Nós estamos vendo essas discussões políticas aí que não levam a nada. Essas invenções que eles fazem para poder distrair o povo. Certo? Nós vemos que estão vivendo põe circo, porque aqueles mesmos imperadores romanos que nós avisamos que estavam reencarnados, estão reencarnados. Alguns se redimiram, outros não. Aquele povo que zombava dos cristãos nas arenas também reencarnaram. Alguns se redimiram, outros não. Não é o fato de nós desencarnarmos que nós ficamos conscientes das cacas que nós fizemos nas nossas vidas anteriores. É importante você refletir. Nosso irmão Agostinho de Hipona vem preparando a gente para toda essa revolução. Eu vejo a morosidade das pessoas em entender as coisas, em fazer as coisas, a dificuldade que se enfrenta para que a obra se concretize, para que o sonho se realize, você sabe? Para que um sonho, veja só, olha, um sonho de apenas ter um local para que possa ajudar pessoas, sabe, gente? Coisas que a gente sabe que as pessoas vão precisar. E vão precisar desesperadamente. E muitas dessas vezes são das pessoas que não estão se importando muito. Não estão se importando muito. Nós temos ali
compromisso seríssimo para poder cumprir. Eu acredito em Deus, acredito nos Espíritos, eu ando com os meus pés no chão. Eu ando com os pés no chão. Ando com os pés no chão. Então, a mesma coisa eu falo para vocês. O Brasil tá ruim. Olha, o Brasil é um país muito abençoado. Mesmo durante tanto tempo, tendo tantos governos ruins, tanta gente ruim cuidando da saúde, tanta gente ruim cuidando das malhas viárias, tanta gente ruim cuidando da manutenção da saúde. O Brasil vem vindo. O povo que está reencarnado aqui é um povo que veio para fazer a diferença. Quando nós falamos para vocês, vejam só, é que nós precisamos apenas parar de ser imediatistas. Que os Espíritos nos falaram que aquelas famílias que comandam, por exemplo, o Nordeste brasileiro, que elas iriam se desmontar por essa nova geração de pessoas que estavam reencarnando, que não aceitariam mais serem ali subestimados, como os mais velhos aceitaram em função das situações kármicas que eles trouxeram e viviam naquelas condições de forma simples, humilde, e não enxergavam que estavam sendo explorados por pessoas extremamente gananciosas, miseráveis na alma, explorando o que aquele povo trouxe lá do passado dele na Palestina, do passado deles lá em Israel, que reencarnados ali naquela região. Uma região muito pobre, mas uma região muito rica. Como os Espíritos nos falaram que ali, entre a Paraíba, Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, o subsolo há tanta riqueza que ali seria um dia chamado como o novo Vale do Silício, onde empresas iriam se instalar para poder trazer aqueles minérios à superfície que irão ajudar, inclusive, na descontaminação das águas, dos ares, dos alimentos, inclusive na radioatividade. A maioria da terra que existe ali, né, no Nordeste, é um pouco salobra, porque ali foi mar até pouco tempo. Um dia Dom Carlos Ramírez disse que muitos dos que reencarnaram ali eram remanescentes que ficaram muito tempo no fundo do mar. Tiveram a chance de reencarnar para poder recomeçar a vida. É muito difícil lidar com o poder. É muito difícil lidar com o poder. Muito difícil. Poder corrompe a alma daquele que desenvolveu muita inteligência e pouco a caridade.